Então, uma boa noite para todos. E envolvidos nestas doces vibrações, vamos iniciar os trabalhos de hoje. Vamos dar continuidade à leitura e análise do livro que estamos a estudar. E sabem que estamos a estudar o primeiro dos 5 livros que dão corpo à doutrina espírita. É o Livro dos Espíritos. Ele é um marco fundamental na evolução do pensamento de uma parte significativa da humanidade, rasgando novos horizontes desde 18 de abril de 1957, a altura em que foi publicado por Allan Kardec. 1857, há sempre tendência para dizer, eu disse 1900. 1857. Está estruturado em 4 partes e hoje situamos-nos na primeira, capítulo 2, que nos fala dos elementos gerais do universo, o conhecimento do princípio das coisas. Mas que princípio é este? Conhecimento do princípio das coisas. É a origem, é a forma como tudo começou. Em Obras Póstumas, item 11, Kardec diz: o princípio das coisas reside nos arcanos de Deus, reside nos desígnios de Deus. Tudo nos diz que Deus é o autor de todas as coisas. Mas como e quando as criou Ele? A matéria existe tal como Ele desde o princípio dos tempos? Ignoramo-lo. Acerca de tudo o que Ele não julgou conveniente revelar-nos, apenas se podem erguer sistemas mais ou menos prováveis. Dos efeitos que observamos, podemos remontar a algumas causas. Há, porém, um limite que não nos é possível transpor. Querer ir além desse limite é simultaneamente perder tempo e cair em erro. São então palavras de Kardec no seu último livro, publicado 3 anos após a sua morte. Mas alguns anos antes, questionava ele os espíritos sobre o tema que estamos a analisar. E na pergunta 17, ele perguntava aos espíritos: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? E a resposta é: não, Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. É natural e salutar a busca, a curiosidade que todos nós sentimos, que o homem sente desde sempre, mas os espíritos dizem-nos que no mundo em que vivemos, neste mundo de provas e expiações, não nos será possível todo o saber. E isto acontece não porque Deus não queira que saibamos, mas porque não temos ainda condições para tudo apreender. Depois, na pergunta 18, Kardec pergunta aos espíritos: penetrará o homem um dia o mistério das coisas que estão ocultas? Portanto, os espíritos dizem-nos primeiro que neste mundo não nos será revelado tudo, mas Kardec depois, com a sua inteligência, pergunta-lhe se um dia o mistério das coisas, se um dia o homem penetrará nesses mistérios. E a resposta dos espíritos é a seguinte: o véu se levanta a seus olhos. À medida que ele se depura, à medida que ele vai crescendo e evoluindo, à medida que ele vai tendo capacidade para apreender. Mas para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Vemos então que chegará um dia, um momento, em que o espírito pode alcançar e suportar essa luz, essa grande luz das revelações. Mas isso só acontecerá quando o homem crescer espiritualmente e atingir as faculdades que lhe permitam ver mais longe, quando ele tiver a capacidade de ver com os olhos da alma. Na pergunta 19, é perguntado:
Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? E a resposta dos Espíritos é a seguinte: a ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas, e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Na pergunta 20, a questão é a seguinte: dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Portanto, haverá outros meios além da ciência de nós ficarmos elucidados acerca das dúvidas que temos? E a resposta é sim. Se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que à ciência não é dado apreender. Temos outros meios. Por essas comunicações é que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento de seu passado e de seu futuro. Vemos então que há outros meios de conseguirmos saber mais alguma coisa do que através da própria ciência. O próprio ser humano tem meios e possui faculdades que também lhe permite receber conhecimento do mundo espiritual. A mediunidade é exemplo disso, assim como a própria intuição das criaturas. A vida mediúnica tem ofertado uma filosofia altamente espiritualizada, renovando conceitos e mostrando-nos o caminho do amor verdadeiro, que a força do progresso nos levará mais depressa ou mais devagar a conseguirmos percorrer. Portanto, Deus se serve de vários meios para, de facto, nós conseguirmos apreender tudo aquilo que nos faz falta para a nossa evolução. Mas um dia, quando a alma humana adquirir a plenitude do seu desenvolvimento, aí sim, ela terá poder, terá a capacidade para querer, para saber e para amar. E pronto, é o resumo das 4 perguntas que tínhamos para hoje.